Saudamos a todos que estão sintonizados nesse evangelho querido e nós queremos, além das boas-vindas, explicar os passos da nossa reunião. Os passos obedecem normalmente a 4 etapas. Esta é a abertura a uma palestra a ser realizada pelo nosso querido irmão Luiz Armando, uma irradiação, são as nossas doações amorosas em favor do nosso próximo e do nosso planeta, e o encerramento, o agradecimento do fundo do nosso coração. São essas 4 etapas, semelhantes à nossa reunião doméstica, ao Evangelho no Lar. Então, vamos nos sintonizar com o mais alto, com o Divino Mestre Jesus, suplicando que abençoe essa humilde reunião, onde o Senhor se reúne com todos os discípulos e traz a sua luz, a sua paz, irradiando para todos que estão nesta sintonia, as bênçãos do alimento espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, abençoa a todos nós que estejamos juntinhos, todos unidos, para aprendermos contigo, que é manso e humilde de coração. Que assim seja. Luiz Armando, então, nosso querido amigo, fará a exposição da noite. E o tema é o Espiritismo e o Consolador, ou o Consolador e o Espiritismo, né? E talvez, para começarmos a desdobrar alguma consideração, valesse a pena nós olharmos lá no Evangelho de João, justamente no capítulo 14. O capítulo 14 é aquele onde Jesus faz essa promessa, né, de se os seus mandamentos fossem guardados por aqueles que estavam ali um tanto quanto apreensíveis com as notícias que Jesus estava dando, dizendo que a sua hora estava chegando, que ele iria, na realidade, preparar o lugar para aqueles que ali estavam ao seu redor. E eles estavam realmente muito, assim, acho que inquietos, né, porque haviam abandonado as suas próprias vidas pessoais para seguir Jesus. E agora Jesus, quando a coisa parece que estava tomando rumo, ele informa que vai partir. E realmente, horas depois, foi aprisionado, julgado, condenado, humilhado, sacrificado daquela forma tão desumana e cruel, não é? Que a história registra. E, na realidade, o Consolador, ele fala que vai pedir ao Pai, e o Pai mandará o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que colocaria de maneira clara tudo aquilo que estava obscuro. Como a doutrina espírita é uma doutrina que nos faz, pelo menos, refletir, se nós olharmos o contexto em que isso está sendo dito, Jesus não está falando quando vai mandar está o Consolador a partir de um pedido a Jesus, né? Mas, na realidade, se nós juntarmos com outro pedacinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nós vamos ver Jesus chegando a Samadã. E chegando a Samadã, ele já é cercado lá por saduceus e fariseus que queriam um sinal dos céus, pediam a Jesus para dar um sinal dos céus. E a resposta de Jesus é muito curiosa, porque ele fala assim: puxa vida, vocês são capazes de olhar para o céu no final de tarde, ver que o céu está avermelhado e preveem que vamos ter uma noite tranquila, sem problema nenhum. E ao amanhecer, quando se olha novamente para o céu e o céu está num avermelhado mais escuro, na realidade, vocês são capazes de dizer que vai chover à tarde. Vocês são capazes de fazer essas previsões, mas não são capazes de enxergar o sinal dos tempos? Essa é a afirmação. E lá no Evangelho de Lucas, ele vai tratar novamente do assunto, na reprodução do pensamento que foi ali escrito por São Lucas, né? E também em Marcos nós vamos encontrar algumas coisas, e Lucas acrescenta um detalhe interessante que Jesus havia dito. Não haverá para essa geração que aqui está outro sinal que não seja o de Jonas. E para a geração que está, evidentemente, iniciando uma etapa evolutiva, o sinal é o Filho do Homem.
que sou eu mesmo, né? Ele não falou isso, mas o Filho do Homem é o próprio Jesus simbolicamente. Então, podemos presumir que aquelas informações, porque hoje nós vivemos num momento assim, assim bastante profícuo de informações, que nós estamos, mais uma vez, concluindo uma etapa evolutiva, né? Hoje a gente pode aí talvez a partir de pensamentos de pensadores como o Pietro Baldi e alguns outros, considerarmos que na realidade a delimitação de um ciclo em 2160 anos, ela tem fundamentação matemática e realmente parece que aqui estamos diante desse momento importantíssimo, né? Se nós olharmos a história, e hoje a gente tem acesso a isso, já que sobra-nos tempo, né? Só olhar o Pai Google, fazer uma evocação desse grande espírito irmão, que traz-nos informações, nos traz livros, nos traz várias considerações, nos traz, inclusive, muitas palestras interessantes, com pessoas realmente que são muito sábias, né? Se nós olharmos aquilo que o Pai Google tem a nos dizer, nós vamos ver que realmente a época em que Jesus aqui esteve se assemelha muito a essa que nós estamos vivendo. Então, uma época de passagem, uma época de transição também, não é? E essa transição naquela época fazia com que o Império Romano, do Oriente e do Ocidente, estivesse afundado na corrupção, afundado no abuso do poder, afundado em tudo aquilo que nós estamos vendo acontecendo hoje. Não só no Brasil, né? Porque o problema que nós observamos, o comportamento político é mundial. Esses problemas aqui talvez estejam mais intensos, né? Até porque o Brasil tem uma destinação histórica anunciada por Humberto de Campos, reproduzindo o pensamento de Jesus lá na virada do século, acho que 14 para 15, onde Jesus se reuniu com os seus assessores e ele perguntou onde é que ficava aquela terra de onde se avistava o símbolo da redenção humana, evidentemente é o Cruzeiro do Sul, e ali ele falou que ia ser lançado as bases do seu evangelho, que na realidade serviria de referência para o mundo no futuro, né? Nós vemos que isso aparentemente aconteceu, muitas providências foram tomadas naquela época, assim, relativamente rápido, né? Nasceu o Infante de Sagres, nasceu a Escola de Sagres, começaram as grandes navegações, a rainha Isabel e o Fernando financiaram Cristóvão Colombo, em quem ninguém acreditava, e ele descobriu a América. E atrás dele veio Cabral, veio a descoberta do Brasil, vieram todas aquelas providências políticas que naturalmente fizeram parte do desenvolvimento da nação brasileira e das nações latino-americanas, das nações da América do Norte e da América Central. E o que a gente observa é que essa aparentemente coincidência entre o comportamento social humano do tempo de Jesus e o de agora tem uma grande diferença pelo volume de pessoas, né? Estima-se que na época em que Jesus aqui esteve eram 300 milhões de habitantes distribuídos no mundo conhecido. Hoje nós somos quase 8 bilhões de habitantes, né? E nós observamos que Jesus foi mandando um monte de coisas importantes para nos facilitar, coisas que já existiam no mundo espiritual, né? Isso a gente tem acesso graças ao espiritismo, né? Graças a esses extraordinários médiuns que passaram pela Terra, alguns ainda estão por aqui, como a nossa Ivone do Amaral Pereira, né? Semana passada eu estava falando numa outra atividade como essa a respeito do suicídio, né? Por conta disso a gente foi dar uma pesquisada lá no livro Memórias de um Suicida e é fantástico que nos é apresentado ali. Só um detalhezinho assim importante que quando o Camilo Castelo Branco resgatado lá daquele vale sombrio no comboio que passava periodicamente por lá e levava um monte de gente. E, por sinal, né, a gente deduz pelas descrições do Camilo Castelo Branco que aquele povo que estava distribuído naquele vale extremamente sombrio e tétrico, né, ele era monitorado por regiões superiores do plano espiritual, porque quando o comboio lá, o responsável pelo comboio anunciava o nome daquele que deveria embarcar e o cara não aparecia, ele recebia uma comunicação do alto dizendo o cara está na rua tal, no endereço tal, e aí os legionários iam lá buscar a determinada pessoa e embarcavam no navio.
E mais fantástico, só também para terminar esse adendo, né? Quando Camilo vai ser internado no Hospital Maria de Nazaré, é interessantíssimo, porque estamos falando de uma realidade anunciada em 1926, convertida em livro de papel só nos anos 50, porque a Dona Ivone achava aquela obra muito assim assustadora, e na realidade nos anos 50, porque o futuro estava aceleradamente chegando, os suicídios iam se multiplicar assustadoramente, como tinha sido dito a Kardec lá, conforme está no final do diário de Kardec, a primeira mensagem que está lá é uma mensagem de 1866, abril, onde, entre todos os prenúncios que são feitos, fala-se a respeito da multiplicação assustadora dos suicídios, inclusive de crianças, o que demonstra que nós estamos vivendo esse período, né? Então, olha que legal. Na realidade, quando ele vai ser fichado, vamos dizer assim, lá no Hospital Maria de Nazaré, meia hora, em meia hora, ele dá todos os dados que são solicitados, depois de ter sido batida uma foto dele, e tudo o que ele está falando vai ser gravado com imagem e som numa espécie de disco. É 1926. Nunca se imaginou que no futuro nós teríamos CD, o DVD, a nuvem, tudo isso que está aí, não é? Então, lá no plano espiritual já existia. E, na realidade, depois ele é encaminhado lá para o quarto onde vai sofrer os tratamentos. É muito interessante a forma como se organiza a terapia toda. Mas, voltando à questão do Evangelho de João, dizem, pelo menos alguns teólogos católicos, como Clemente de Alexandria, dizem que o Evangelho de João é o mais autêntico que há, porque ele é um evangelho mediúnico, né? Foi ditado pelo Espírito Santo a João, e João, falando, teve as suas falas anotadas por Prócoros, que era um cara que já acompanhou João de Jerusalém a Roma, acompanhou de Roma a Patmos, e ali, na realidade, ele recebeu essa história de Jesus ditada pelo próprio Espírito Santo. Então, tudo indica que o Espiritismo é o Consolador prometido. Por quê? Nós viemos assim ao longo dos últimos anos do século XX, as últimas décadas do século XX, assim nos distanciando da ideia de espiritualidade. Emmanuel fala, um daqueles textos incríveis dele, né, são milhares e milhares, ele fala assim: nós, seres humanos, somos um misto de sombra e luz. A luz em nós está apagada. Nós estamos assim mergulhados na sombra. O que é sombra em nós? É o lado sensorial. É aquilo que nos dá satisfação e prazer assim imediato, sem que nós consigamos controlar muitas vezes essa impulsividade, e nos leva na direção do consumo exorbitante, né? Nós observamos, né, no comportamento, por exemplo, das pessoas, né, sem querer julgar ninguém, mas quando você vai, né, quando você ia ao supermercado num fim de semana, você via as pessoas saindo com os carrinhos abarrotados de cerveja, né? Ou então outras tranqueiras, ou então churrascos e churrascos e churrascos. E a grande preocupação das pessoas que talvez na classe média razoável tivesse mais acesso a viagens era ir para a Europa, conhecer, sei lá, a praia lá no sul do México, conhecer isso, conhecer. Era a única preocupação. Não se tinha preocupação com acender a luz dentro de si do ponto de vista espiritual, não é? Então vieram os grandes desastres emocionais, as perdas. De repente, meu pai morre, de repente, minha mãe morre, de repente, minha esposa contrai ou manifesta um câncer, de repente, eu perco o meu emprego e toda a infraestrutura que depende do meu salário está comprometida, porque eu não tenho como pagar o condomínio, porque eu não tenho, talvez, como pagar mais a escola, como não tenho mais tempo, mais recursos para muitas vezes satisfazer aquelas expectativas que se criaram nos hábitos que desenvolvemos, não é? Em 1945, André Luiz ouve, né, do nosso amigo Alexandre, que é um grande cara, né? A gente passa a assim, admirar muito o Alexandre no livro Missionários da Luz. Ele sabe tudo de mediunidade, mas também conhece muito de reencarnação. Vai interceder aí na reencarnação do Segismundo, nós vamos aprender detalhes interessantíssimos, perceber que não existe outra forma de nós voltarmos no caminho da evolução se não for através da passagem pela carne. Voltamos compulsoriamente, voltamos
naturalmente ou voltamos dentro de planejamentos que prevêem que a gente pode ter alguma participação que contribuirá não só para a minha reabilitação perante a minha consciência, mas também fará com que eu ajude a sociedade humana de alguma forma. Então, na realidade, o Alexandre vai falar para o André ali num momento dramático do livro, né? Porque eles estão resgatando um cara que simulou um suicídio, aliás, simulou um homicídio, mas na verdade havia suicidado o tal de Raul. E na realidade, naquela região em que Raul estava, porque a gente aprende com esse tal de espiritismo que o plano espiritual ele tem muita coisa parecida com aqui, mas ele é subdividido em planos, subplanos e subplanos dentro de esferas que se dividem ou se distribuem do centro da Terra até os limites do próximo planeta. Igorina Cunha, no livro Imagens no Além, referendado pelo Chico, vai dizer que são 7 esferas a partir do ponto que nós estamos pisando aqui na Terra, né? Para baixo também tem os subplanos. São os subplanos conhecidos como trevas, ou como umbral médio, e o umbral grosso, que é lá no fundo do poço. É lá de onde surgiram talvez as inspirações para as imagens do inferno, porque a temperatura lá, segundo imagina-se, naquela grande esfera de níquel e cromo, alcança aproximadamente 5.000 graus Celsius, né? Então, aqueles espíritos que foram muitas vezes levados a vislumbrar aqueles horrores daquela região, onde existem seres em processo de evolução também, muitas vezes muito presos ainda mais ao lado mais primitivo do que propriamente o lado um pouco mais desenvolvido, ali vieram as inspirações do fogo, das labaredas do inferno, aquelas imagens cruéis ali que a gente aprende, né? De qualquer forma, esse tal de espiritismo está nos chamando a atenção, olha, o seu desemprego, as perdas que você tem, tudo isso já estava, de uma certa forma, considerado antes de você nascer, né? Nós já trazemos dentro de nós um conteúdo a ser realizado através do nosso desenvolvimento espiritual. Então, o Espiritismo nos explica de onde eu vim, para onde eu vou e para o que eu estou fazendo aqui. Através do Espiritismo, e agora talvez seja a hora que as pessoas estão começando a perceber, puxa vida, tudo isso daí ficou apagado dentro de mim, eu não cultivei a minha parte espiritual, e hoje eu estou preso, prisão domiciliar, não tenho lá muita condição de sair, né? E estou conhecendo a mim mesmo, porque eu estou me revelando. Eu era aquela pessoa que, de uma certa forma, tinha muitas atividades externas, não conhecia direito a minha mulher, não conhecia direito o meu filho, não conhecia direito a meus filhos, e é graças a esse expediente que a providência divina desenvolveu para que fizéssemos entrar realmente dentro da sintonia que precisa ser talvez considerada, eu estou agora sendo levado a me questionar. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que está acontecendo isso? A gente, convivendo com muitas pessoas através de lives ou através de outros contatos, vê que mesmo entre os espíritas há uma ansiedade, como que cobrando de Deus uma solução imediata para a pandemia. Mas, na realidade, acho que não vai ser assim a curtíssimo prazo que nós vamos sair desse imbróglio, não. Nós estamos aí, hoje a gente conversou inclusive com aquele filho que você citou indiretamente ali, que vive lá no norte dos Estados Unidos, e ele, na realidade, estava falando que lá o pessoal, agora na cidade de Seattle, onde ele vive, já liberou geral. Mas ele ouve as notícias, embora ele mantenha-se, de uma certa forma, trabalhando dentro do sistema home office, ele está sabendo que nos Estados Unidos também os índices de mortalidade são crescentes, na medida em que o povo vai para a rua e se expõe. Agora, não é? Através do Espiritismo, nós sabemos que outros episódios, como que amostras do passado, para nós refletirmos sobre o presente, mostraram que a ciência não chegou a conclusão nenhuma. É claro que em 1867 e 68 não tinha vacina, não é? Mas o problema, segundo informações que está na Revista Espírita de outubro de 1868, passou. Passou por quê? A Claire Duplantier vai dizer na sua mensagem na Sociedade Espírita de Paris que no mês de janeiro do ano seguinte, 1869, um episódio já se arrastava por 3 anos, iria de uma certa forma ser resolvido. Não porque a medicina descobriu a fórmula de sucesso, mas sim porque a espiritualidade considerava que os objetivos dela já tinham sido atingidos, não é? E na mensagem da semana seguinte, o Dr. Demeury, que era muito amigo de Kardec enquanto encarnado e continuou trabalhando com a Sociedade Espírita de Paris, disse que aquele episódio naquela localidade tinha a ver com o quê?
com justamente o grande plano de elevação do planeta como um todo na direção do mundo de regeneração. Para que isso aconteça, é preciso que todo mundo mostre-se como é, né? Veja o que realmente melhorou, ou o que esse episódio que está acontecendo aqui nos ajuda talvez a melhorar, né? E eu sou obrigado a melhorar. Infelizmente, o número de suicídios continua crescendo. Mas por quê? Porque as pessoas desconhecem todas essas informações que o Espiritismo nos oferece para nós ampliarmos o nosso entendimento a respeito de tudo. Infelizmente, muitos casais, depois que passar essa fase que vai passar, talvez demore um pouquinho de tempo, na realidade já vão para a separação, porque não conseguiram se entender na relação, talvez assim, cotidiana, mais estreita, né? E muitos outros problemas econômicos que houveram. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso e refletir. Talvez, como nós temos hoje o Pai Google, eu falo assim, puxa vida, mas eu não tenho o livro dos Espíritos para entender o que os Espíritos estão falando. Mas o Google tem lá para oferecer gratuitamente. Eu não tenho o Inferno no livro A Gênese, mas o Google tem. Eu não tenho as obras de Chico Xavier e tenho os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João analisados por Emmanuel e que foram consolidados em obras específicas que estão lá na Bíblia do Caminho. Eu não preciso de comprar, eu posso ter acesso via internet, para que eu possa, nas horas ociosas, que devem talvez ter muitas, talvez pesquisar, refletir, porque através do entendimento construído a partir das referências, né, que eu tenho que ter referência. Minha avó dizia assim, ninguém dá o que não tem. E só, talvez estudando, pesquisando, refletindo, eu consigo crescer, incorporando em mim a mensagem de Jesus, que, por sinal, continua um grande desconhecido até entre muitos espíritas, né? Porque, na realidade, a gente fala de Jesus, tal, mas, às vezes, muitos espíritas conhecem mais a história do jogador de futebol famoso, mas não sabem muito de Jesus, não dos feriados que ele causa no nosso calendário, né? Que Jesus nos abençoe e que realmente todas essas informações projetadas aí auxiliem as pessoas a tirarem aí algumas conclusões. Muita paz a todos. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado, por nosso coração aberto, e respirando de calma profunda, tranquila, e acima de tudo emanados do mais profundo sentimento fraterno. Vibremos. Paz para o planeta Terra, fraternidade entre todos os povos e nações. Vibremos para todos os governantes do nosso planeta, sabedoria, responsabilidade e muito amor. Sustentação para os homens de bem, suas missões em todo o planeta. Muita fé, proteção espiritual a todos os nossos brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para com todos aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo, proteção às crianças e aos nossos idosos. Discernimento aos nossos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a nossa querida Casa do Caminho, seus trabalhadores e suas obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente. Vibremos união para os núcleos familiares, harmonia para os nossos lares. Vibremos muito equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E agora, então, chegamos à última parte do nosso Evangelho.
e queremos que um sentimento de profunda gratidão permeie os nossos corações. Gratidão pelos nossos anjos da guarda, nossos mentores, gratidão e conexão com todos os espíritos que coordenam os trabalhos das casas de oração que frequentamos, sejam elas quais forem. No nosso caso, na Casa do Caminho, agradecemos em especial a Itaporã. Nos conectamos e pedimos que as bênçãos desses espíritos tão amados, tão queridos, possam ser despejadas sobre nós. Que nós possamos receber o conforto, o acolhimento que tanto necessitamos nesses momentos, bem como todos aqueles de quem nos lembramos. E assim, Senhor, gratos por tudo que aqui recebemos, queremos nos despedir com a oração que o Senhor Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus.